tendo nós terminado esse primeiro momento metodológico de Aristóteles, que assim, está muito breve, nós vamos agora para a discussão que vocês já estavam tendo. Vamos retomar um pouco Heráclito, Parmênides, Platão e ver a resposta aristotélica ao problema dos dois. Bem, vamos voltar para o dilema de Heráclito e Parmênides. Parmênides está dizendo lá, tudo está estático, nada muda. Tudo é sempre uma única unidade indiferenciada, porque se eu pressuponho diferença, se eu pressuponho um movimento, eu estou pressupondo que há uma passagem do ser para o não ser. Só que o não ser não existe de maneira alguma. Portanto, não pode essa passagem ser legítima. Não pode existir nem movimento, nem diferença, nem multiplicidade, etc. Já Heráclito vai estar dizendo, olha, tudo está em mudança, tudo está em constante mudança, que não há nada estável, ao ponto de eu poder dizer que eu sou e não sou eu mesmo ao mesmo tempo, sobre o mesmo aspecto. Aristóteles vai ter problema tanto com a doutrina de Heráclito quanto com a doutrina de Parmênides. Mas vamos primeiro ver a resposta de Platão a esse problema. Platão vai dizer que os dois são certos, que sob um aspecto, o mundo é estável, como o Parmênides está dizendo. E por outro aspecto, ele está em constante movimento. O mundo sensível que a gente vê com os olhos, que a gente toca, ele está em constante movimento, a gente vê as coisas mudando, nascendo e morrendo sempre. Enquanto o mundo da inteligência, o mundo das ideias, o mundo das formas, que nos confunde com o mundo na cabeça, é bom lembrar disso. Essas formas não estão na nossa cabeça, elas estão em outro aspecto do mundo, que é radicalmente diferente desse mundo sensível. E por isso só pode ser acessado com a mente. Esse mundo aí está estável, imóvel, como o Parmênides está dizendo. Só que Aristóteles vai achar essa resposta estranha. Por quê? Porque eu vou estar usando um outro mundo para tentar explicar o nosso mundo. E é um outro mundo muito diferente. Ao invés de um mundo onde tem movimento, é um mundo que não tem movimento. É um mundo onde não tem a multiplicidade que o mundo tem. É um mundo que, bem, é tão diferente do nosso que Aristóteles fica meio que... Por que eu estou precisando usar um outro mundo para explicar esse? E também tem uma série de outros argumentos, como o argumento do terceiro homem, que eu posso falar para vocês no outro vídeo também, que são usados para tentar criticar a teoria das ideias. Elas são motivo de discussão até hoje. Então, ok, a resposta de Platão não é satisfatória. Agora vamos para a de Parmênides. Parmênides, o problema de Aristóteles com ele vai ser que, olha, o negócio para Parmênides, você está entendendo o ser de uma maneira muito restrita. Existe movimento no mundo, ponto, isso é um fato. A gente vê pelos nossos sentidos. E pelo fato de Aristóteles confiar nos sentidos, ele acha que os sentidos nos dão informações corretas sobre o mundo. Então, Parmênides tem que estar errado. E o erro dele vai estar na compreensão dele de si. A gente já vai ver isso. Enquanto isso, a gente tem Heráclito, que vai estar dizendo que tudo está em constante mudança. Uma mudança tão radical que eu não sou eu mesmo. Eu poderia falar isso. E Aristóteles vai discordar completamente dessa tese de Heráclito. Porque ele vai estar ferindo um princípio que é tanto lógico, que eu não cheguei a falar na aula passada, mas metafísico, que é o princípio da não contradição. O que diz esse princípio? Que algo não pode ter uma propriedade e não ter uma propriedade ao mesmo tempo sobre o mesmo aspecto. Por exemplo, vamos ver esse bloquinho aqui. Tem várias cores, tem várias... estão todas espalhadas e tal. Mas vamos pegar sobre um aspecto. Esse aqui, amarelo, né? Ótimo. Esse cubo, nesse quadradinho, é amarelo ao mesmo tempo, sobre o mesmo aspecto, que é só esse aqui. Quando eu nego isso, eu vou estar dizendo que isso aqui pode ser amarelo e não ser amarelo ao mesmo tempo, sobre esse mesmo aspecto aqui. Se isso é possível, isso aqui poderia ser diferente do próprio amarelo. Isso aqui poderia ser vermelho, poderia ser branco, poderia ser azul. O problema de Aristóteles não está simplesmente no fato de eu nomear isso de outras cores. Porque, tudo bem,
nós poderíamos chamar isso aqui de maneira diferente. Vocês poderiam chamar isso de verde, enquanto eu chamo de amarelo. Mas o ponto de Aristóteles é, a própria coisa não pode ter essa multiplicidade. No fundo, a diferença aí só vai ser dos nomes. A gente vai estar nomeando a mesma coisa sob nomes diferentes. E se houver esse movimento tão radical assim, eu poderia dizer, por exemplo, vamos agora falar dessa caneta. Se isso aqui pudesse ser uma caneta e não ser uma caneta ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto, eu poderia dizer que isso aqui é um dinossauro. Ou então poderia dizer que isso é um ventilador. Mas claramente não é o caso. Isso aqui vai continuar sendo uma caneta, mesmo com constante movimento, que Aristóteles vai dizer, olha, esse movimento existe. Mas o negócio é que tem algo nesse movimento que permanece através da mudança. Vocês lembram da diferença que a gente tinha feito entre substância e acidentes? A primeira categoria, substância, as demais categorias, qualidade, quantidade, onde, relação, etc, etc. Pronto. Aristóteles vai tentar resolver o problema de Heráclito assumindo que há algo na mudança que permanece, e essa permanência é a substância. O que muda vai ser os acidentes. Por exemplo, agora, pegando esse livro aqui, a partir do princípio de Aristóteles, eu posso dizer que, olha, isso aqui é vermelho nesse tempo, sob esse aspecto. Com o tempo, isso aqui pode mudar de cor. Pode começar a ficar desbotado, quem sabe começar a se tornar muito sujo, ficar laranjado, ou até se tornar preto, não sei. Mas o ponto é que o livro, esse livro aqui que é vermelho, ele vai continuar permanente, mesmo depois de todas essas mudanças. Do mesmo modo a caneta. Essa caneta aqui, esse isto. Isso aqui vai continuar sendo uma caneta, mesmo se, sei lá, eu quebrar a tampa, se eu tirar, se a capa dela começar a ficar amarelada. Se eu não mudar o que há de essencial nisso aqui, que no caso é ser uma caneta, isso aqui não vai deixar de ser o que ela é. E o fundamental para essa discussão é justamente a distinção entre substância e acidente. Aristóteles vai responder Heráclito dizendo, olha, tem algo que subjaz mesmo nessas mudanças, Heráclito. Agora, voltando para Parmênides, o problema de Aristóteles vai ser que, olha, você está entendendo o ser de uma maneira muito restrita. Há vários modos de eu poder dizer o ser. E uma delas, que isso vai explicar a mudança, são a relação entre ato e potência. O que é ato e potência? São dois conceitos fundamentais para Aristóteles, que a gente pode, ele foi um grande biólogo, a gente pode notar isso muito bem quando está falando de biologia. O que é potência? Potência é o que algo é capaz de tornar-se. E ato é aquilo que é atual, é aquilo que é nesse momento. Então, pensem numa madeira, eu queria uma madeira, porque é bem explicativo. Uma madeira. Então, essa madeira, ela pode se tornar várias outras coisas. A gente pode tornar ela uma... melhor, pensem numa árvore. A árvore tem várias potências. Ela pode se tornar uma cadeira, ela pode se tornar uma mesa, ela pode se tornar uma bengala, ela pode se tornar toda uma série de outras coisas feitas de madeira. Mas o ato é o que é a cadeira atualmente, ou o que é a árvore atualmente. Então, ela é uma árvore. Então, eu posso dizer que aquela madeira, ela é aquela árvore é uma mesa em potência. Do mesmo modo, quando eu vejo um pintinho, um bebezinho, eu posso dizer que ele é um galo em potência também. Só que em ato ele agora é um pintinho. Aristóteles vai propor que a natureza ela tem regras. As substâncias, cada substância individual, ela tem as suas potências. E a natureza, naturalmente, vai fazendo essa passagem da potência para o ato, do que as coisas podem ser para o que as coisas são. E como eu posso explicar essa mudança? Porque não acabou aí, não é só dizendo ato potência que eu vou resolver o problema. Aristóteles vai propor que há 4 tipos de causas para explicar essa mudança. A
a causa material, que é a matéria do que aquilo é feito. Por exemplo, uma árvore é feita de madeira, do mesmo modo que uma cadeira é feita de madeira, que também uma mesa pode ser feita de madeira. O material que é feito a coisa é a sua causa material. A segunda causa é a causa formal, que Aristóteles vai chamar. Sabe as formas de Platão? O problema de Aristóteles com ela não é que elas não existiam simplesmente. O problema é que elas estavam separadas do mundo. Aí o que Aristóteles fez, ele disse, olha, não, isso aí não está separado do mundo não, está dentro das coisas. Então, por exemplo, uma cadeira não está no mundo ideal da cadeira. A cadeira está nas cadeiras individuais. E está justamente nesse aspecto da cadeira que dá a forma para ela. Eu vou já falar um pouco mais sobre isso. E esses dois princípios são muito importantes porque eles explicam a substância. A substância é feita por um lado de matéria e por outro lado é feito da forma. E que importante é que essa forma não é aleatória. Por exemplo, tô sem energia aqui em casa, eu estou usando o celular para iluminar a tela, enfim. Esse celular tem vários materiais. E ele tem uma forma específica, que é a forma de celular. Mas vamos dizer que eu desmontasse todas as peças. Se eu só tivesse os materiais, nem as peças, só os materiais que foram feitos para esse celular. Se eu pegasse eles e juntasse simplesmente, eu ia ter o celular? Não, eu poderia ter várias outras coisas. Mas pelo fato daquelas matérias terem sido construídas de determinado modo, terem tomado determinadas formas e terem sido todas juntadas de determinado modo, é que eu tenho o celular, por assim dizer. Algo importante a ressaltar também é que, talvez esteja ficando um pouco complicado, mas que a matéria tem a característica de sempre ser em potência, porque ela pode se tornar qualquer coisa. Enquanto a forma não, a forma ela é sempre em ato. É o que o ente é atualmente. Mas ainda há outras duas formas. A terceira forma é a causa eficiente, que também é conhecida como o princípio do movimento. No caso do celular, a causa eficiente seriam as máquinas que exerceram uma força sobre os materiais para configurar de determinado modo para fazer o que o celular tem hoje. Por exemplo, agora no caso de uma madeira, tem uma madeira de árvore. A causa eficiente vai ser o marceneiro que vai lá e talha a árvore até ela se tornar uma determinada cadeira. E por fim tem a causa final. Pensando no caso do marceneiro ainda, a causa final seria justamente a cadeira que eu pretendo fazer. Nos entes naturais, por exemplo, a causa final do pintinho é ser um galo. A causa final da semente de girassol é ser um girassol. Então, todo mundo eu posso explicar a partir dessas 4 causas. Desde o mundo físico, que Aristóteles vai ter uma distinção também entre o mundo sublunar e o mundo supralunar. O sublunar é um mundo que está no planeta Terra, por assim dizer. Que ele está submetido a um certo tipo de movimento, que é diferente dos astros do céu, que é o mundo supralunar para Aristóteles. Aqui, as coisas materiais são constituídas por 4 elementos: terra, fogo, água e ar. E pelo fato de ser constituído desse modo, é que vai ter um tipo de movimento que Aristóteles vai chamar de movimento retilíneo e que não é contínuo, porque sempre acaba. As coisas nascem e morrem, nascem e morrem. Esse vai ser a característica principal das entidades do mundo sublunar, que elas nascem e morrem. Elas têm movimento e elas são corruptíveis. Elas nascem e morrem. E o mundo supralunar vai ter uma característica que elas se movem também, só que num movimento mais perfeito. Ela é contínuo, o movimento delas não acaba. Pelo fato do material, que Aristóteles vai dizer que é o éter, um material meio imaterial, que, bem, atualmente a gente sabe que esse éter não existe, a concepção de mundo física propriamente de Aristóteles é bastante ultrapassada, apesar de ainda ter coisas na biologia dele que ainda são relevantes hoje, ou então para outras áreas. Quando se trata de falar da natureza, a física foi para muito além do que Aristóteles disse. Mas enfim. E elas também são eternas.
A gente sabe hoje que estrelas acabam, mas Aristóteles concebia que as estrelas não acabavam. O céu foi sempre o mesmo desde o começo do mundo. Para Aristóteles também não achava que o mundo teve um início. Achava que o mundo era eterno. Também tem. A gente pode se perguntar, tá, mas qual é. Se o mundo é eterno, de onde começou Aristóteles? Como isso veio a ser o que ele é? Isso aí já está entrando um pouco na metafísica de Aristóteles, que é muito complicada, tem toda uma relação também com a substância, que a gente não vai entrar aqui. Mas enfim, a resposta de Aristóteles vai ser que existe um motor imóvel do mundo. É um motor que ele mesmo é estável, mas ele consegue fazer tudo se mover. Esse motor imóvel vai ser Deus, mas não vamos entrar em detalhes sobre isso hoje. A última coisa que deveríamos falar sobre a física de Aristóteles é que ele vê uma certa hierarquia no mundo, que há os seres sem alma, que Aristóteles alma é um princípio da vida, é sobretudo isso, primariamente isso. Alma é o princípio da vida, então há seres que são inanimados, como pedras, cadeiras, mas agora há outros tipos de seres que eles são animados, são por exemplo as plantas. É só que ela tem um tipo de alma específica que é alma vegetativa, que ela é característica apenas por se nutrir e por se reproduzir. E a nível de complexidade a gente vai ter outros entes que também têm almas, que eles vão ter essas duas características. Tem que se nutrir e tem que se reproduzir, mas que também tem outras características, como ter sentimentos, se movimentar, que essas são as almas dos animais, as almas sensitivas. E por fim, quem está no topo dessa hierarquia são os seres humanos, que eles não têm só os dois tipos de almas, mas também tem um aspecto da alma que é o lado racional dela, que é o aspecto nosso que faz com que a gente tenha a capacidade de conversar, a capacidade de investigar coisas, a capacidade de pensamento no geral. Então, tendo feito essa aula, nós terminamos o mundo aristotélico, para dizer. Mas ainda fica uma questão que é, tá, Aristóteles, eu sou um ente no mundo, um ente natural, que está em movimento, etc. Mas ainda fica uma questão de como eu devo viver, Aristóteles. A gente vai ter mais uma aula específica só para falar sobre ética e política em Aristóteles.